Bom, a gente segue falando do ministro Alexandre de Moraes, porque nesta terça-feira o ministro Moraes exaltou a própria atuação como relator das ações penais do 8 de janeiro. Em entrevista à Folha de São Paulo, o ministro rebateu as críticas por eventuais abusos de poder vindas de presos e de seus familiares. Segundo Moraes, quem hoje critica prisões do 8 de janeiro, antes tinha bordões fascistas contra presos. Abre aspas. Nunca defenderam o que elas têm agora no Supremo. Devido processo legal, direito advogado a um julgamento por 11 ministros. Não. Fecha aspas. A entrevista é finalizada com uma pergunta sobre o inquérito das fake news, que completa 5 anos daqui a pouco mais de 3 meses, em março de 2024. Aspas para o repórter. E o inquérito das fake news tem alguma previsão de, enfim, concluí-lo? Moraes, então, responde. Ele vai ser concluído quando terminar, fecha aspas, para o ministro Alexandre de Moraes. Piotr está aqui me olhando com incrédulo, realmente, porque aqui quero te perguntar, né? Ele disse o seguinte, nunca defenderam que elas têm agora, essas pessoas acusadas do 8 de janeiro, devido processo legal, direito advogado e um julgamento por 11 ministros. Fala de Alexandre de Moraes nessa entrevista que ele concedeu, saiu hoje, foi publicada na Folha. Paula, vamos lá. No devido processo legal, o inquérito tem fim. Não fica assim aberto indefinidamente, ministro. Aí ele diz a defesa do devido processo legal. Quem concorda com ele? Provavelmente, até outro dia, os outros 10 ministros e agora 9. Porque Rosa Weber saiu, ainda a gente vai saber qual será o novo ministro, talvez. Espero que não, mas enfim. Mas tem uma sabatina do Dino. Mas vamos lá. A pergunta é objetiva. Em que mundo vive o ministro Alexandre para dizer essa coisa toda? Em que Corte Suprema ele vive ou a qual Corte Suprema ele se refere? Não me parece ser o Supremo Tribunal Federal. Porque a gente está vendo desde o ano passado advogados reclamando de não ter acesso aos autos. Finalmente, agora, depois de muito tempo, né? Depois de uma hibernação que ainda precisa ser explicada, a OAB está reclamando pelo direito dos advogados. Mas a OAB também não fala muito sobre todas as arbitrariedades em relação aos presos que estão lá, sem individualização da conduta, ou mesmo da pena dos que já foram condenados, nesse julgamento de baseada. Aí diz assim, direito ao advogado, fiz menção há pouco, os advogados reclamam de acesso aos autos ou que não podem fazer sustentação oral nesse julgamento às escondidas do Supremo, em que não se pode debater, como normalmente é exatamente no devido processo legal, numa justiça que se pretende transparente, seguidora da lei. Mas eu preciso perguntar de novo, onde estão as entidades de direitos humanos? Onde estão os signatários daquela Carta pela Democracia lá no ano passado, nas arcadas da Escola de São Francisco, aqui da Universidade de São Paulo? Eles não estão vendo nada de absurdo, ou mesmo onde estão os outros 9 ministros do Supremo Tribunal Federal para abrir uma discordância, uma divergência clara? Porque eu não posso esperar nada do governo federal. Ontem nós vimos a manifestação de Xandão, Xandão, Xandão e depois sem anistia. Sem contar o tapa de bro, né, de brother, que a primeira-dama deu nas costas do Alexandre, muito além dos tapinhas nas costas, dos cumprimentos formais das demais autoridades. Aquele clima de festa em que o ministro do Supremo vai discursar num evento dentro do Palácio do Planalto do governo federal. Nós estamos numa distopia jurídica, numa distopia institucional. Nada faz sentido. Porque eu só estou usando as referências que o próprio Supremo Tribunal Federal ou comportamentos do próprio governo federal de tempos atrás. Eu não estou buscando inspiração ou referências fora do Brasil ou fora da corte. Não, eu estou buscando ali na própria corte. Tudo que está acontecendo agora acontece por uma ousadia gigantesca de quem afronta a Constituição, de quem fere o devido processo legal, de quem não concede a ampla defesa, indo contra, obviamente, tudo que está previsto na Carta Magna, e também da omissão, do silêncio. Sabe-se lá por quais razões,
de muita gente que sabe que tudo isso está acontecendo e não diz absolutamente nada. E eu vou aqui fazer a vênia, obviamente, a todos os juristas que têm dito isso, e são muitos, como outros colegas também que têm manifestado isso aqui. Mas eu estou falando daquela carta, de um movimento, alguma coisa simbólica, seja por parte da OAB, seja por parte das comissões de direitos humanos, seja por parte da Transparência Brasil em relação, é natural esse tipo de julgamento em que advogados estão dizendo que não conseguem fazer sustentação oral. Aliás, uma norma do Supremo se sobrepor à Constituição Federal. Tudo isso afronta, mas, de novo, eu fiz um semestre, eu não vou recorrer ao que eu aprendi depois, não. Num único semestre que eu fiz de Direito na Escola de Jornalismo, eu posso dizer que eu já tinha aprendido tudo isso. Imagina um estudante de Direito do primeiro ano, que obviamente está fazendo um curso de Direito. Não é um semestre só. Daí, de novo, eu preciso voltar a essas pessoas. Elas estão silentes por quê? Estão achando que não, deixa para lá, isso vai passar. Não, não vai passar. Teve uma pessoa que morreu, uma pessoa, um brasileiro, em que o órgão acusador, olhando para todos os documentos dos médicos, tinha concedido ao Clériston da Cunha, esse é o nome do brasileiro, a liberdade condicional. Responderia em liberdade, com todas as medidas cautelares. Morreu, não volta mais. Para desespero da família, para desespero, obviamente, do país que perdeu um cidadão sem dar a ele o que é de direito dele, o julgamento, o devido processo legal, o direito à ampla defesa e sim a concessão da liberdade condicional, porque estava ali, o órgão acusador considerou válida, como agora tem também mais um preso nessa condição. De novo, onde estão todos os juristas que estavam ali naquela Carta pela Democracia do ano passado? Onde estão as entidades de direitos humanos? Onde está a OAB? São perguntas que precisam ser respondidas, porque senão a gente perdeu o país. Por causa dessa gente. Não perdemos, né? A gente vai continuar sustentando o país, aqui sustentando no direito, mas essas pessoas vão continuar silentes, omissas. Pois é, Silvio, para usar um termo que o Piotr usou de distopia jurídica, nós temos aí um inquérito das fake news que vai completar 5 anos, aniversário de 5º ano, em março de 2024, um inquérito que foi aberto de ofício, ou seja, por conta própria, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que virou órgão acusador, julgador, é vítima, enfim, já conversamos bastante sobre isso. E quando o repórter pergunta quando vai ter fim, porque afinal de contas a legislação determina o fim de um inquérito, ele diz que ele vai ser concluído quando terminar. É um comentário insolente, né, Silvio? Ele não respondeu, é um deboche. Essa resposta é um deboche. Agora, a cada entrevista, e não só do Alexandre de Moraes, mas dos ministros mais midiáticos da Suprema Corte, fica mais clara a desconexão com a realidade, a desconexão com o país, com a sociedade, porque as respostas mostram pessoas que estão com a cabeça em outro lugar, que não têm nenhum contato com a vida real, com o que o brasileiro pensa, com os anseios da sociedade e com a Constituição. Completamente desconectados, repito. No caso da entrevista do Alexandre de Moraes, há outros elementos. Por exemplo, a soberba implícita nas respostas, o lado político, mais uma vez declarado pelo uso das expressões. Eles usam as expressões bolsonaristas, extrema-direita, tudo com muita facilidade. Mais ou menos como Luiz Roberto Barroso num palanque do PCdoB, da UNE, ao lado de Flávio Dino e outros comunistas, disse: nós derrotamos o bolsonarismo. É tudo muito parecido. Mais ou menos quando Gilmar Mendes, nas suas confissões pelo exterior, nas suas viagens, ele diz: olha, nós nós conduzimos esse processo eleitoral, nós somos responsáveis não só pelo Lula, mas por todos esses atores políticos estarem de volta à cena. É tudo muito parecido, no fundo. Então, eu queria chamar a atenção para esse ponto, a desconexão com a realidade. E trazer também aqui um outro detalhe, que são os bajuladores. Inclusive, nessa velha imprensa, tem muitos bajuladores de ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu não sei o que move toda essa bajulação, toda essa louvação. No caso
daquele evento, por exemplo, de ontem, ali, aquela plateia controlada do PT, da esquerda, ele cercado pelo Silvio Almeida, pela Janja, pelo Lula, pelo Alckmin, ali está tudo muito claro do que se trata, de um consórcio que administra e governa o Brasil e de alguma gratidão justamente pelo Lula ter feito esse trajeto da cadeia em Curitiba até o Palácio do Planalto. E é o ministro Gilmar Mendes quem admitiu isso de alguma forma. Mas e os demais? E todo esse pessoal que bajula esses ministros o tempo inteiro? Na mídia, na velha imprensa. O que será que está por trás de tudo isso? Porque a defesa da Constituição não é. A defesa do direito não é, porque os advogados, ao contrário do que Alexandre de Moraes diz, estão sendo desrespeitados a cada sessão virtual, que já não deveria ser virtual. Eles deveriam ter, no mínimo, o direito ao plenário para defender o réu. Mas nem isso é respeitado. O Ministério Público também não é respeitado. Nós falamos aqui há pouco de um caso de um morto, de um cadáver e alguém que tentou o suicídio. O Ministério Público disse que essas pessoas não deveriam estar numa cela. Também não é respeitado. Ainda mais partindo de Alexandre de Moraes, egresso justamente do Ministério Público. Então, fica a pergunta, do lado de quem esse pessoal que está bajulando os ministros do Supremo Tribunal Federal está? Por quê? Bom, Ana, quero trazer um outro trecho também dessa entrevista que o ministro Alexandre de Moraes concedeu à Folha, que foi publicada hoje, que diz o seguinte, a pergunta é essa, o senhor faz algum meia-culpa, assume algum erro nessa atuação, teria feito algo diferente? E aí, aspas para o ministro Alexandre de Moraes, eu deixo para os meus amigos e inimigos apontarem meus erros, eu sigo trabalhando. Eu tenho uma vara criminal hoje com quase 2.000 ações. Eu diria que poucas varas criminais no país têm tanto volume. E o gabinete vem trabalhando com celeridade, referendado pelo plenário do Supremo. Isso é o maior motivo de satisfação, mostrando que a minha conduta vem sendo dentro dos parâmetros constitucionais. Fecha aspas para o ministro Alexandre de Moraes. Aí quero te ouvir, Ana. Pois é, tem uma vara criminal. Eu tenho uma vara criminal com mais de 2.000 ações. Pois é, só que o senhor pertence a uma corte constitucional, né? Uma corte de apelação que tem que ouvir os dois lados. Então, como uma corte hoje criminal, né, e política que tenta implementar na narrativa, sim, da corte que a Constituição está sendo respeitada, que o devido processo legal está sendo respeitado, né? O direito a advogado que não tem acesso aos autos, advogados que não podem falar diretamente com o juiz e quando falam, como a doutora Larissa Araújo, expressam medo, terror de estar ali de frente para um juiz que deveria pacificar a situação, que deveria olhar os dois lados com isenção e aplicar a lei apenas. Que corte criminal estranha essa, né? Um devido processo legal que atropela tudo, né? Como o Piotr disse, há juristas renomados como o Dr. Ives Gandra Martins, por exemplo, dizendo o que de fato o que de fato acontece, apontando as falhas e inconstitucionalidades desses inquéritos ilegais e sem fim, né? O Alexandre de Moraes segurando o Brasil como um refém. É igual os reféns lá do Hamas, todos presos, né? E não tem muito o que fazer, só aguardar o que o grupo terrorista fará com os reféns. Cessar fogo? Adianta cessar fogo? Negociação? Adianta? O mundo está lidando com um grupo terrorista? Adianta mostrar a Constituição para Alexandre de Moraes? O Brasil está refém de um ministro vingativo, de um ministro sádico que mostra um absoluto deboche à nação brasileira. E aí não podemos tirar do radar o nome do senhor Rodrigo Pacheco, que alimentou esse monstro jurídico. Um chamado Supremo Tribunal Federal com essa composição, porque o Supremo é uma instituição importantíssima
na nossa República, um pilar importantíssimo na nossa democracia, mas com essa Constituição essa Constituição não está suportando esse pilar democrático, e o outro monstro chamado Alexandre de Moraes, outro monstro jurídico, que dá de ombros para a nação brasileira. Então, o senhor Rodrigo Pacheco, que também assiste esse programa, que nós sabemos, a sua conta vai chegar. Como amanhã, mesmo com voto secreto no Flávio Dino, o brasileiro vai fazer contas. O brasileiro vai colocar no papel quem se escondeu atrás do voto secreto e passou e votou sim para um comunista sentar no Supremo Tribunal Federal. Sobre os direitos humanos, Paula, eu queria deixar mais uma indagação aqui. CNBB, onde vocês estão? Qual é a opinião de vocês sobre as inconstitucionalidades, sobre como inocentes do 8 de janeiro estão sendo tratados? E você, padre de festa junina, o que o senhor tem a falar sobre os direitos humanos de inocentes e presos políticos que agora morrem sem o devido processo legal? Onde o senhor está para falar dos verdadeiros direitos humanos e não das bobajadas e as falácias políticas que o senhor tem na ponta da língua, principalmente manifestações de apoio a terroristas? Augusto, queria pegar nesse trecho aqui que o ministro disse o seguinte, que as pessoas que foram condenadas e estão presas, e até as que estão soltas aí com tornozeleira, nunca defenderam o que elas têm hoje, agora no Supremo. Devido ao processo legal, direito a advogado e um julgamento por 11 ministros, fala do ministro Alexandre de Moraes. Agora, não é isso que os advogados desses presos, desses envolvidos pelo 8 de janeiro dizem, né? O que a gente tem ouvido, e nós entrevistamos alguns, reclamam de cerceamento de defesa, reclamam de falta de acesso aos autos, reclamam de ilegalidade nas prisões preventivas, reclamam que o STF não seria o juízo competente para julgar essas pessoas. Quer dizer, parece que são dois universos completamente diferentes, né, Augusto? Olha, é uma realidade paralela, é chocante ouvir isso, que você chega a seguinte conclusão: você chega a uma de duas escolhas. Ou é cínico, ou é um caso de polícia, é um caso de hospício. Ou as duas coisas. Ou as duas coisas. Não é possível que o ministro Alexandre de Moraes acredite nisso e que continue gozando das suas faculdades mentais. Não é possível. Ou ele está mentindo deliberadamente, o que é um crime para juiz, ou ele acredita nisso e é louco. Porque os advogados falam sem parar. Os advogados que não têm acesso aos autos. Eu sei que não. Há pessoas punidas há séculos, aí não sabe por quê. Existem exilados políticos. Como é que pode afirmar uma coisa dessas? Eu acho o seguinte: primeiro, é muito cinismo responder como jogador de futebol brincando. Aí acaba quando termina. Acaba no prazo que tem que acabar. Existe lei para isso. Existem prazos, como ele sabe. Aí outra, o que ele quer dizer com quem hoje critica prisões tinha bordões fascistas? É só a absoluta incapacidade de falar de improviso, de dar respostas verbais, ou é o quê? Alguém aqui entendeu? O que ele quis dizer com isso? Não conseguir se expressar corretamente é uma forma de loucura. É uma forma de loucura. Qualquer um, se fosse parente nosso aqui, a gente levava para ver o que há. Que tipo de disfunção explica isso? Como é que pode? Você está vivendo uma fantasia. Ele se trata como mocinho, assim, amigos e inimigos. Mas o que é isso? É um faroeste que ele está protagonizando? Né? Agindo como bandido e achando que é o mocinho da história? Até quando isso vai durar? O Silvio tem toda a razão, cobrar os advogados, o Piotto, estamos lembrando aqui, advogados têm de reagir imediatamente.
Jornalistas formados em direito têm de perder, têm de pensar menos em dinheiro e mais em ter vergonha na cara. Conheço vários colunistas formados em direito que sabem o que está acontecendo. Tem os que se vendem, tá? Tem os que têm preço, esses deixa pra lá. Deixa pra lá. Esses se vendem barato. Pagaram caro demais pelo apoio deles. Agora, e os que são os omissos? Os que são formados em direito e escrevem como se estivessem escrevendo sobre um ligeiro erro judicial, que isso acontece, não estão vendo uma multidão de pessoas privadas dos mais elementares direitos humanos? Não estão enxergando isso, ainda insiste em enxergar fascistas. Tem algum aqui? Tem algum aqui? Vocês estão falando seriamente? Que as pessoas que tem alguns que me conhecem já há muito tempo, jornalistas, e sabem, tá, que desde o primeiro dia da carreira eu sou um democrata radical. Eles sabem disso. Eles me conhecem. E eles têm de acreditar que nós somos os errados para poder tentar dormir. Eu conheço os valentes, né, desde que tenham a proteção de militares ou de policiais. Eu conheço os valentes amigos dos ministros da corte. Eu quero ver esse pessoal se manifestar. Eu também tinha conversas normais com esse pessoal. Na medida em que eles passam a agir anormalmente, eu denuncio. Cadê a coragem e a independência dos jornalistas? Eu perguntaria, quem me diz uma coisa dessa, começa quando termina, se o senhor não está cumprindo a Constituição. Diga isso, é o mínimo. É o mínimo. Jornalista não é moleque de recado. Vai, ouve, transcreve e publica. É para perguntar o que eles não querem ouvir. Tanto a gente está disposto a isso que estamos convidando o tempo todo. Venham dar uma entrevista para a gente, perguntaremos educadamente, por exemplo, ao Alexandre de Moraes, por que ele escreve uma coisa e faz outra, mudou de ideia, mudou a Constituição, é a mesma. Não renegou, como tem jornalista que renega o que fez a vida inteira, né? Quando eu não acredito em conversões desse tipo a partir dos 10 anos de idade. Só se tiver dinheiro no meio. Agora, o que está acontecendo? Eles têm para dormir, não, esses caras são fascistas. Aqui não tem nenhum. Aqui não tem nenhum. Nós não estamos fanatizados, não, por nada. Nós estamos andando em linha reta como deve andar um jornalista honesto. Eles não noticiam. Quando entrevistam, não tem coragem de contestar. Entrevista, então, manda um cão São Bernardo com um papel com perguntas dentro e treina para trazer de volta. Em vez de levar o questionário, deixa o ministro falar o que quer. Aprendam a enfrentar com altivez e com honradez os que contam mentiras ou são cínicos demais.